Eu sou Erickson Crivelli, você está no canal do YouTube de Erickson Crivelli ou nos acompanhando pelo podcast no portal do Justificando. Nós estamos lá toda semana. Convido a todos a curtir as nossas páginas nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube, e prestigiem o portal Justificando, que é um dos melhores acontecimentos que o mundo jurídico crítico e de esquerda conseguiu fazer no Brasil nos últimos, eu acho que desde sempre, tá certo? Nunca tivemos uma. Hoje nós temos um convidado aqui que é um reencontro, né? Eu acho que além de uma entrevista, é o Arthur Araújo. Arthur Araújo é administrador de empresa, foi administrador hoteleiro durante muito tempo. Hoje ele é consultor, trabalha com a Federação Nacional de Engenheiros, é consultor na área de, eu digamos que isso é análise estratégica, políticas estratégicas, é isso que a essência do que você faz. Ele trabalha para a Federação, por exemplo, Nacional dos Engenheiros, trabalha com o projeto Cresce Brasil, né? E nós vamos discutir com ele hoje um tema muito importante, que é geração de empregos. É uma do que o Arthur tem cuidado e tem se dedicado muito, né? Então, Arthur, a palavra é sua, seja bem-vindo. Só repetir que é uma grande satisfação te reencontrar depois de tantos anos. Acho que talvez os nossos ouvintes são muito jovens, a gente tem que arrumar um canal mais apropriado para nós contarmos as nossas histórias. Tá bom? A palavra é sua, fique à vontade. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aos que vieram nos assistindo, porque outra das vantagens desse tipo de meio de comunicação é que pode ser visto a qualquer hora, né? Sim. O próprio espectador decide o seu momento. E a grande satisfação de reencontrar um amigo e um companheiro de luta nós trabalhamos juntos, operamos juntos, fizemos movimento estudantil na década de 1970. Então, e agora estamos nos reencontrando exatamente por uma conversa que eu acho que é um dos pontos estratégicos para o Brasil, né? A gente tem um drama enorme hoje, que é... Porque não são só os 12, 13 milhões de desempregados. Você tem uma enorme quantidade de pessoas com empregos absolutamente precários, empregos de baixa remuneração, de quase nenhuma segurança. Na verdade, a gente institucionalizou o bico para muita gente, porque é isso que acaba acontecendo. No fundo, hoje, de uma força de trabalho, uma população economicamente ativa no Brasil de 106 milhões de pessoas, essa é a PEA do Brasil, 63% dela está em situação de precarização, seja de desemprego, de desalento, de subemprego, de não conseguir vaga para o seu tipo de formação, seja pelo trabalho informal sem garantia. Nenhuma sociedade pode funcionar assim. Não há como estabilizar uma sociedade, não há como uma sociedade progredir quando 63% de sua força de trabalho vive na ansiedade, no medo do dia seguinte. Acho que esse, no fundo, é o grande problema, que mais do que só o problema econômico, que é real, na medida em que você não tem salário, você não tem demanda, a economia não gira, mas você tem um problema de natureza social e natureza democrática muito sério, que é uma sociedade não pode sobreviver e se estabilizar com esse nível de insegurança e de desigualdade. Acho que a coisa que mais me chama a atenção no problema do emprego é esse. Arthur, eu acho que assim, o PT teve 13 anos no governo, né? O emprego era uma das questões centrais. Hoje o grau de precarização, óbvio, nós temos uma agenda neoliberal, não neoliberal, né? Ultraliberal, tá certo? Porque dispensa qualquer tipo de intermediação, que os liberais não dispensam, como nem os liberais americanos dispensam, de intermediação do Estado, né? Então nós temos digamos, a tempestade perfeita para desempregar os brasileiros, né? Nós temos uma revolução tecnológica, nós tivemos uma recessão profunda e agora temos um governo, né, uma política de Estado absolutamente ultraliberal, portanto que não tem preocupação nenhuma em gerar postos de trabalho. Está aí a medida provisória, que acho que esses dias estão em discussão na comissão, né, lá na Câmara dos Deputados. Eu vi outro dia da carteira verde e amarela, que já está vigente, mas não está gerando nenhum posto de trabalho. A prática é isso, estão discutindo no Congresso, mas a medida provisória está em vigor, quer dizer, qualquer um quisesse utilizar para sua contratação, e é zero, tá certo? Ver os relatórios que a própria Secretaria de Trabalho emitiu. Eu pergunto o seguinte, a impressão que ficou da experiência petista é
que se apostou no consumo, alavanca consumo, né? Então, aí as políticas ou digamos, de compensação social, de inclusão social com repasse de renda, né? Transferência de renda, estariam ligados a isso. Quer dizer, como é que é possível para o Brasil hoje gerar empregos com a revolução tecnológica que está desempregando e está gerando postos de trabalho em número muito menor e não consegue agregar, criar em número suficiente, com renda suficiente para manter nível de consumo, enfim. Nós estamos com vários desafios. Mesmo que o Estado mudasse de mão automaticamente, restariam ainda muito problema pela frente. Quais são os caminhos que você acha que existem para isso? O caminho, seja ele qual que você queira desenhar, tem uma premissa que não existe nenhuma economia no mundo que funcione se não houver demanda. A loucura do neoliberalismo, do ultraliberalismo, é achar que você resolve o problema da economia pelo lado da oferta. Que basta você colocar dinheiro na mão do rico, ou dinheiro na mão do acionista ou do empresário, que ao resolver o problema no campo da oferta, automaticamente, eles chamam isso inclusive, isso goteja na sociedade. Isso já se provou que não. Não há como você ativar uma economia se não seja pela geração de demanda. A demanda que vai gerar a necessidade de mais oferta, assim que ocupar a capacidade ociosa que existe, e ao demandar mais oferta é exatamente a alavanca do investimento. Ninguém vai investir, porque a teoria deles é muito esquisita, né? Porque fica uma ansiedade, um investimento. Mas por que cargas d'água hoje você investiria no Brasil se o poder de compra é pequeno? Porque você propositalmente achatou os salários e desemprego existe para isso. A teoria do Kalecki é perfeita para isso. A grande lógica de você desempregar é você criar medo e com isso você abaixar o valor da força de trabalho. Desemprego é o grande regulador do preço do trabalho. Então você não tem demanda por falta de salário, porque você tem muita gente desempregada e porque você tem, em média hoje na indústria brasileira, 30% de capacidade ociosa. Na média da indústria brasileira, só 70% do parque produtivo está sendo utilizado. Em alguns setores, mal e mal 50%. Aí eu te pergunto, você é dono de fábrica, por que você vai investir? Eu não estou vendo que a demanda vai crescer, porque o salário não está crescendo, o emprego está estagnado e eu tenho sobra aqui na fábrica. Claro que eu não vou investir, só se eu ficar louco. Por que eu vou expandir minha produção? Mesmo o outro tipo de investimento que é muito necessário, que é o da melhoria tecnológica... Ou reposição de bens de produção. Não está sendo feito. Se você olhar hoje o balanço das empresas, muitas delas estão operando como o país está operando. Você não está nem mais repondo o capital perdido por depreciação, que é um crime, porque você está defasando a empresa, assim que é o que a gente está fazendo com a infraestrutura do Brasil. Hoje em dia não se gasta em manutenção e conservação da infraestrutura brasileira nem o valor da depreciação anual. Por isso que está tudo colapsando. Ponte cai, estrada esburaca. Voltando à tua pergunta, então, como gerar emprego? Em primeiro lugar, voltando a produzir. Voltando a produzir. Produzir do ponto de vista de manufatura e produzir do ponto de vista da infraestrutura do país. Isso é produção também, tem que... É rooseveltiano num primeiro momento. Põe gente para arrumar a infraestrutura, põe gente para fabricar. Para que haja demanda para isso, você tem que pôr gente para trabalhar. Um primeiro desafio para mim é a retomada da ideia da frente de trabalho. Antes de mais nada, é o Estado assumir seu papel de gerador inicial de demanda, contratando gente. Esse é o primeiro passo. Você contrata gente para retomar as obras que estão paradas, para fazer conservação e manutenção das cidades. É o primeiro. E aí, ao você ir reativando a economia, você vai gerando os empregos, vai gerando a demanda e, por consequência, vai gerando novos empregos para suprir isso. E lembrar de uma coisa, sim, o emprego industrial hoje, ele tende a ser minoritário. Graças à tecnologia, aumento de produtividade, isso é progresso. Isso não é mal. Essa é a história da humanidade. A gente vem cada vez mais aprendendo a produzir com menos gente. Mas também temos um outro aprendizado.
abre-se um enorme leque de outras coisas que a sociedade pode passar a prover, porque ela tem excedente para isso. Nós podemos cuidar muito mais do setor de infância, nós podemos cuidar muito mais da velhice, nós podemos cuidar muito mais da cultura, nós podemos cuidar muito mais da natureza, do embelezamento, porque as sociedades que têm esse grau de produtividade que a gente vai tendo, elas têm o suficiente excedente que, se não for apropriado exclusivamente pelos donos do capital, se a gente discutir distribuição, permite você prover um conjunto de serviços que eram mal providos ou que nem eram pensados por nós hoje. A gente já pensou em saúde pública. Por que cuidado com a velhice, por exemplo, não pode ser um serviço público? Por que aulas de música não podem ser um serviço público? Por que creche é um drama contínuo? Por que o cuidado da infância não pode ser um suporte às famílias? Então, eu acho que... E aí isso emprega muito. Ou seja, eu acho que a mudança do emprego, se você vai tendo o deslocamento de menos empregos na manufatura, e é uma verdade isso, o excedente de produção, se ele for socialmente apropriado e distribuído, ele permite uma alta empregabilidade em outras atividades. Acho que esse é o grande desafio, que é inclusive o desafio que está passando a China hoje. Você pega os números e está vendo esse deslocamento exatamente lá. O emprego industrial vai ficando de menor quantidade, de maior renda média, e o excedente de população vai sendo conduzido para serviços, sem que esses serviços signifiquem perda salarial. No caso deles, com um enorme suporte estatal. Acho que esse é o desenho que me fascina. Agora, Arthur, o Brasil tem um papel muito pequeno no comércio internacional. A participação nossa no comércio internacional é baixíssima, insignificante. Pífia. Pífia. Aí eu perguntaria para você o seguinte, um mercado desse tamanho, né? Quer dizer, hoje, com as novas tecnologias, com esses novos padrões de organização do trabalho e da produção, do varejo, né? O varejo está se transferindo para o mundo digital, né? Quase que integralmente. Que papel que o Brasil pode cumprir na distribuição, aí no divisão internacional do trabalho, para usar aí o linguajar mais economês, né? Quer dizer, qual é a integração que o Brasil pode ter nessas cadeias de valor internacional? Porque nem todas as cadeias eu acho que a gente será capaz de gerir internamente. Nós não podemos, senão nós vamos cair naquele dilema, podemos reconstruir internamente todas, como se fôssemos uma autarquia. Acho que isso é uma discussão já superada. Existe um grau de interdependência muito grande hoje, né? O que você acha, qual é o papel que o Brasil pode jogar numa economia internacional? Em primeiro lugar, quem tem 210 milhões de habitantes, que falam a mesma língua, que tem poucas diferenças marcantes culturais entre suas regiões, tem um patrimônio fantástico. Ou seja, a primeira preocupação que eu acho que o planejamento no Brasil teria que ter é como atender o máximo possível do consumo interno. O que não significa não importar, significa você se preparar para suprir o seu mercado interno ao máximo possível. Porque quem passa a ter escala para suprir 210 milhões de pessoas, com certeza tem uma enorme condição de competição internacional. Porque você tem escala interna, você trabalha já com níveis de lucratividade, portanto de preço por unidade, bastante reduzido. Atender bem seu mercado interno te permite ser competitivo externamente. Acho que esse é o primeiro grande foco que a gente deveria ter. Ao máximo, você suprir-se, porque isso te dá perna para fora. O segundo eixo que eu imagino é nós nos dedicarmos muito à industrialização a partir das matérias-primas nas quais nós já temos vantagens competitivas. Vou dar um exemplo que a mim fascina muito. Álcool. Hoje nós somos grandes produtores de álcool, particularmente álcool de cana. Se quiséssemos, poderíamos também ser produtores de álcool de milho ou de outros cereais, mas não teria vantagem para nós, o da cana. E nós nos limitamos a vender álcool, seja inteiramente. A álcool química é uma área evidente para nós, em que você pode desenvolver toda uma série de produtos semelhantes aos da petroquímica com a vantagem da fonte renovável. Você pode ter plástico verde a partir do álcool,
Já tem, Sim, a mas- Braskem até chegou Claro, a mas, desenvolver uma linha de mas produção. você veja, não é uma área na qual o Brasil esteja concentrado indo atrás disso. Isso tem que ser plano estratégico, isso tem que ter política industrial para isso. Olha, eu vou virar não o rei só do álcool, eu quero virar o rei da álcool-química. Eu quero desenvolver fibras, eu quero desenvolver plásticos, eu quero desenvolver tudo que vier dessa cadeia do álcool, que for viável na cadeia carbônica com fonte álcool, porque ela é renovável. E o petróleo, mais cedo ou mais tarde, termina. Então, essa é uma área, por exemplo. Segunda, nós somos fortíssimos produtores não só de minério de ferro, como de uma série de minérios essenciais para ligas. Nós temos que dar show na metalurgia fina. Nós não temos só que fabricar perfil, lâmina, aço plano e coisa. Temos que fazer isso, mas a nossa possibilidade, por exemplo, de dar show na área de ligas especiais é enorme, porque a gente detém a matéria-prima. Processamento de alimentos. Não faz sentido a gente vender grão de soja. Nós temos que vender ração, alimento. Ou seja, esses pulos na escala de processamento, para mim, seriam a outra segunda grande estratégia do Brasil. Você aproveitar a sua vantagem competitiva em commodities, em produtos primários, mas não para vendê-los enquanto tal. Essencialmente, dar os pulos seguintes da cadeia de valor, aproveitando que você é competitivo no insumo, você não tem que pagar maus salários, permite você ter mão de obra qualificada e vender produto com alto valor agregado por você processá-lo aqui e, portanto, você desenvolver tecnologia para isso. Eu acho que, em terceiro e último lugar, acho que há uma possibilidade objetiva, nós temos parque industrial para isso, para o Brasil se desde já, como ele já foi, forte exportador em produtos de média agregação tecnológica. Sapato, vestuário, não é a ponta da tecnologia, mas é principalmente penetrar nos mercados latino-americanos e no mercado africano, em que a gente teria possibilidade de competir no produto de média agregação tecnológica. Enquanto nós nos preparamos aí como desafio estratégico para sermos também produtores na ponta. A gente estava fazendo isso na área da aviação, matamos o projeto, é um absurdo o que a gente aceitou fazer com a Embraer, porque ali não era só você produzir avião, né? Você vai aprendendo a produzir o pacote tecnológico que significa um avião. Aquilo é um crime para mim, você ter abandonado um projeto como aquele. Nós vamos ter que mais cedo ou mais tarde retomar projetos que vinham lá do tempo dos militares na área de telecomunicações, a gente aprender de novo a desenvolver equipamento. Olha o que a China vai dar um banho no 5G, não é à toa, porque ela se dedicou a fazer isso. Mas isso é projeto estratégico, eu acho que tem que ser pensado, tem que ser preparado, mas hoje é suprir mercado interno, apostar na manufatura, na industrialização daquilo que nós temos vantagem nas commodities e ser um comercializador de produtos de média tecnologia no mercado africano e latino-americano. Acho que as três diretrizes que me parecem razoáveis. Você levantou um tema muito interessante, que é o problema da cadeia de valor, que hoje é absolutamente desterritorializada e parte enorme e material, quer dizer, na rede, na internet, na grande rede internacional. Como é que o Brasil pode, digamos, ter um papel relevante internacional? Qual é a cadeia de valor hoje que a gente tem uma empresa líder? Porque toda cadeia de valor tem uma empresa líder, alguém que puxa o modelo de negócio, o plano de negócio, o designer, os valores embutidos, sejam culturais, enfim. A mesma coisa que falar, eu posso produzir Havaiana em qualquer lugar do mundo, desde que seja Havaiana, tem aquele desenho, a matéria seja a mesma e o designer brasileiro, tá certo? Quais são as empresas que no Brasil, quais setores você acha que o Brasil pode ser relevante numa cadeia de valor hoje? No desenho atual do que são as nossas exportações, nada. Porque é extremamente difícil você agregar valor que não seja material a grão de soja, a pedaço de pedra, de minério, ou a corte de carne de boi. Porque basicamente essas são as nossas exportações hoje.
O grosso da nossa balança de exportações é primarizada e que aí o elemento de venda é preço. O que define o teu volume de exportação, no caso de commodities, é literalmente preço. Preço da mercadoria, mais valor do frete, mais o acerto de prazo e é isso. Agora, você pegou um exemplo típico e perfeito do quanto um produto reprodutível, de baixo fator de tecnologia, bem agregado a uma marca e identificado com o fornecedor, dá show. Havaianas. Havaianas é exatamente o fenômeno que permite que uma indústria que não é de alta tecnologia, ela, claro, ela depende de material petroquímico, ela tem técnicas de processamento daquela borracha para moldar, para ter boa qualidade, para não soltar as tiras, que era a velha propaganda do Chico Anísio. Vejam, não solta as tiras, não tem cheiro. Isso tudo é desenvolvimento tecnológico, permitiu isso, mas é tudo tecnologia mediana, não tem nenhum salto. Onde está o pulo do gato das Havaianas? Marketing. Conseguiu associar aquele tipo de chinelo uma imagem que tem a ver com a imagem brasileira, tem a ver com a imagem de descontração, ao mesmo tempo de bom gosto, ao mesmo tempo de felicidade. Criou-se um pacote em torno daquela estampa Havaianas e aquilo passa a ter um enorme valor. Isso tem valor. As pessoas põem mais dinheiro naquele chinelo do que em outros chinelos, produzidos até com a mesma tecnologia, porque ele é Havaianas. Então eu acredito que, no caso brasileiro, por exemplo, nossa indústria de calçados em geral, a própria indústria têxtil, em termos de estamparia, nós somos extremamente criativos e temos uma boa imagem. E na área de vestuário, propriamente dito, a ideia da moda brasileira, eu acho que são áreas que o Brasil tranquilamente pode e deve explorar, em que ele teria vantagem competitiva forte e agregaria exatamente o que você falou, valor não material. Que é valor que vem de trabalho intelectual, que é incorporado àquela matéria-prima. Então, nessa área, por exemplo, de têxteis e calçados, eu acho que é um grande desafio, porque nós temos muita experiência nisso, somos bem vistos já. Dá para explorar bastante bem isso. Em alguns alimentos industrializados, a gente tinha que voltar a aprender, né? Olha o show que a Colômbia dá com aquele café deles do Juan Valdez. Nosso café é tão bom de algumas regiões aqui de Minas, é até melhor do que o que a Juan Valdez ensaca. Mas é o diabo da marca, é aquele cara com o burrinho. A Colômbia gasta há anos naquilo. O governo colombiano gasta, as empresas cafeeiras gastam, e promovendo aquela ideia de que o café colombiano é um show. Porque tem o Juan Valdez que colhe lá na montanha, põe no seu burrico, tudo mentira, é colhido do mesmo jeito que aqui. Com máquina. Não tem mais nenhum coletador de café no mundo. Mas aquela imagem se fortaleceu, foi criada e grudou no café colombiano uma imagem de qualidade. Nós podemos tranquilo. Se nós processarmos carne com a nossa tradição de churrascaria e vendermos cortes especiais e não quarto de boi, é outro mercado que certamente a gente pode se diferenciar. Produtos em geral de sustentabilidade, produtos verdes, vamos dizer assim. Plástico verde, fibras verdes, seja de origem no bagaço de cana, seja de origem na celulose, é outro selo que o Brasil teria. Imagina só, plástico Amazonas. Você vende essa ideia. Agora, isso não acontece por acaso. Nenhum país consegue fazer isso por acidente. Isso é estratégia. E isso precisa de política industrial e isso precisa de política de promoção comercial no exterior. O Estado brasileiro tem que ver como sua tarefa garantir este guarda-chuva de imagem, de criar uma marca Brasil, criar uma imagem Brasil, que você pode ir aplicando a vários tipos de produto. Porque, como você próprio disse, das grandes fontes de valor hoje é o intangível. Mais do que só a técnica agregada, do que a quantidade de matéria-prima mais trabalho humano, é a ideia do que é esse produto. Ele não é meramente... O garfo não é mais o garfo, né? Ele é o seu design, ele é a história dele, e isso tem que ser criado, tem que ser produzido. Tá? Eu arriscaria mais ou menos por aí.
A cadeia de valor que você mencionou é um exemplo clássico da ineficiência brasileira, né? O café, porque nós produzimos café mais de 130 anos, de qualidade, e não conseguimos produzir nenhuma cafeteira, nenhuma valor com valor agregado. Nem o A grão gente compra processado. cafeteira italiana. Sim. A E gente Suíça acha também, né? Sim, a gente acha que quem sabe fazer café são os europeus. Bom, mas de fato, São. nós nunca inventamos uma cafeteira. Exatamente. Se produzimos aqui foi cópia, foi tecnologia transferida. Claro. Quer dizer, é uma coisa impressionante isso, né? Agora, você acha assim, o que é que o BNDES deveria, porque você pensa, nós tivemos aí a política no BNDES nos anos do PT, eu não sei exatamente o que é que o BNDES faz hoje, porque é difícil saber, a gente já sabe que ele não consegue nem fazer, o presidente colocou um presidente do BNDES lá que era para abrir a caixa preta, ele gastou milhões de reais para dizer... 48 milhões de reais para dizer que não... Que não há caixa preta. Que não há caixa preta. Então, se ele tivesse gasto esse dinheiro em algum setor da indústria, teria sido melhor. Quer dizer, qual é a mudança? Quer dizer, porque o modelo petista investiu na empresa campeã, tá certo? Nós fizemos várias e eu acho que só sobrou a JBS aí, não sei quais outras empresas que sobraram dessa experiência. Mas qual seria, como você tem uma política industrial? E outra coisa que também eu acho que você, como você falou, você teve no governo, quer dizer, nós tivemos pessoas competentes na área de investimento, na área de tecnologia, a empresa estatal que investe em desenvolvimento tecnológico, eu acho que era parte do Ministério da Fazenda, não sei em que órgão estava alocado na administração. Mas, o que é que precisa ser feito nisso? E se você acha que que uma composição de centro-esquerda consegue pensar uma política industrial, aquilo que não foi feito nos 13 anos de experiência petista. Vindo do começo, a experiência do BNDES foi altamente positiva. Do meu ponto de vista, falha só num ponto em que ela não se preocupou com, vamos dizer assim, a escala média. E que é onde hoje em dia você tem muito potencial para gerar novidades. Ela se preocupou com as grandes corporações, estava certa nisso, porque a gente precisava ter competitividade internacional, fosse na carne, fosse na construção civil pesada, que eram, vamos dizer, os grandes eixos em que ela trabalhou, o BNDES trabalhou. Acho que aquilo era necessário, foi correto, teve bons resultados. O BNDES só lucrou com aquelas operações. Você vai para o balanço do BNDES, se há um bom negócio para o Brasil, foram os investimentos que o BNDES fez. A carteira de ações da BNDESPar é estouradamente acima do índice Bovespa. É um ótimo, foi muito bem gerido o investimento do BNDES e teve um efeito alavanca muito, muito forte. Acho que houve, sei lá se por falta de pensamento ou por falta de tempo até útil, uma despreocupação com setores de empresas médias e pequenas que podiam ser as geradoras das súbitas novidades, os cisnes negros, né? Aquilo que de repente desponta, a empresinha de garagem que acha um nicho, acho que ali nisso teve uma falta. Agora, o BNDES de hoje é algo em processo de total destruição. O BNDES não financia mais nada, só devolve dinheiro para o governo central, para recomprar dívida, quer dizer, uma operação que não faz o menor sentido financeiro. Resolveu se descartar da carteira de ações numa negociata. A última venda que eles fizeram de ações da Petrobras foi abaixo do preço de mercado. Eles estão vendendo um lote que quase chega a ter poder de controle, porque numa SA hoje, se você vende 15%, 20%, na prática você tem controle. Eles vendem um lote desse tamanho, abaixo do preço... Com direito a voto, esse lote de ações? Ação ordinária. Ação ordinária com direito a voto. O lote foi vendido 5% abaixo do preço da Bolsa. É crime. Crime. É isso que o BNDES está fazendo.
Então já não temos mais os 51%. Está com 50, qualquer coisa. Porque quando terminou o governo petista, o Lula tinha subido, tinha 30 e pouco por cento, né? Nós estamos chegando na beira da perda do controle acionário da Petrobras, que é o que eles querem. Mas já no governo Fernando Henrique já tínhamos perdido, né? Mas Foi na forma de recomposto- ações, mas com ações preferenciais, né? Era com ações Era, preferenciais. era no capital, não era ainda no voto. De qualquer forma, o que está desenhado? É largar, é cair fora, é estourar, perder. E a carteira de ações do BNDES é fantástica. Então, a gestão do BNDES, a ideia do atual presidente, ele já disse, ele quer ser uma boutique de investimentos igual às da Faria Lima. Isso é a morte de um projeto nacional. Para isso nós já temos, diga-se de passagem, ótimas. Já temos Eu ótimos conheço lideranças. grandes gestores de pequenos volumes, privados ou até de grandes, que são ótimos operadores, estão lá na Faria Lima, estão lá em Wall Street, prestam maravilhosamente esse serviço. Para isso não precisa banco estatal. O que precisa banco estatal é para as grandes operações, é para as grandes estratégias, é para plano de futuro. Que uma boutique de investimentos, evidentemente, não se dedica a isso. Mas esse é o plano explícito. Plano de trabalho do presidente. O homem que pagou 48 milhões para descobrir que não tinha caixa preta. Que é um banqueiro. Sim. Banqueiro e colega de farra. A grande razão da nomeação dele é porque ele era companheiro de farra dos meninos Bolsonaro. Ele não é do BTG, ou foi do BTG, não? Quem? O presidente do... O presidente do BNDES atual. Terceira linha, corretor. Mas era do BTG. Eu nem sei se ele passou pelo BTG, para ser sincero. Pode ser que sim. É, porque eu acho que há uma conexão entre o projeto do... Esteves. Não, o projeto do Guedes de capitalização, porque o BTG detém metade, o único das 3 operadoras de capitalização de aposentadoria Sim. lá no Chile, só uma tem capital chileno, que é essa que é sócia, só que metade é sócia do BTG. Até onde eu consegui entender, o atual presidente é oriundo do BTG. Então, há toda uma linha de interesses comuns com o Eu Paulo realmente Guedes. não me lembro da qual é a trajetória curricular dele. Ele é um cara de segundo escalão no mercado Enfim, financeiro, isso eu não sei. não é um sujeito brilhante, nem Não, reconhecido no mercado como... Não é um dos grandes... Não é um Armínio Fraga, por exemplo, nem de perto. Não é um treinado pelo Sul. O anterior era ligado ao Armínio Fraga, né? Era esse o anterior que foi substituído com a acusação de... Qual deles? Teve o Levi? O Levi. O Levi tinha Sim, muita o Levi é relação. Bradesco. Sim, mas ele teve muita relação com o Armínio Fraga. Claro, também. o Levi é um quadro sério do capital. Sim. Um grande gestor bancário. É isso. Perto do Levi, por exemplo, esse menino é terceira linha. Perto de um Paulo Rabelo de Castro, que estava anteriormente. Quer dizer, você está falando de gente Não precisa nem grande. dizer. São Damian quadros- Foca, o Luciano Coutinho. Quer dizer, a história do BNDES é uma história de gente séria. De gente capacitada. E competente. Muito. E com um quadro técnico, velho, fantástico. A qualidade do quadro técnico do BNDES é uma coisa que passou a ser perseguido, não sei se você lembra. Começaram a ser presos de manhã cedo para prestar depoimento por causa da caixa preta. Um clima horroroso. Mas, em resumo, em conclusão, o BNDES tem que ser reativado, tem que parar essa destruição exatamente para ele cumprir esse papel. Seja o das campeões nacionais, seja do apoio a esse setor médio que eu avalio que tem uma possibilidade de penetração e é necessário para suprimento do mercado interno, seja para achar os cisnes negros. Ele tem que ter um programa de estímulo, de incubadora, para deixar a coisa brotar. Não, e um aspecto, Arthur, que eu acho que as pessoas não percebem na discussão, por exemplo, da venda da Embraer, do controle acionário da Embraer, é que o BNDES era o financiador das operações internacionais da Embraer. Digamos assim, a imprensa capturada por esse discurso por que tem que... Simplesmente porque o Brasil não tem condições, os bancos privados do Brasil não têm condições de oferecer crédito internacional ao custo que se faz uma operação de compra de aeronave, claro, ou de leasing de aeronave. Então eu digo o seguinte, eu não sei o que aconteceu com o financiamento, com a linha de financiamento, o que vai acontecer com a linha de financiamento do Embraer, mas eu estou supondo que o BNDES vai ser colocado de lado também. Como isso é um negócio riquíssimo, um negócio de alto faturamento, porque vamos combinar que até alguém crie
a possibilidade de desmaterializar algum objeto material e transportá-lo no espaço, o transporte aéreo vai continuar sendo, produzir aeronave vai continuar sendo um negócio... Enquanto o teletransporte da Jornada nas Estrelas não funcionar... Não acontecer, eu acho que vender aviões ainda vai ser um negócio riquíssimo. Ou seja, o BNDES perde a tendência, eu não sei, porque eu não conheço o contrato de venda das ações da Embraer, eu acho que o BNDES perde, inclusive, a linha de crédito como fornecedor de crédito para operações. Bem provavelmente. E lembre-se do seguinte, hoje o dono da Embraer é uma empresa com sérios rolos. Boeing. Ah, não, sim. Hoje, dar crédito para a Boeing não é fácil. Os próprios grandes bancos americanos hoje devem pensar 3 vezes, porque não se sabe até onde vai o problema da Boeing. Não, é que eu trabalho com a linha de raciocínio o seguinte, que com a aviação regional, com os aparelhos de médio porte, quer dizer, o Brasil, sendo produzido no Brasil, acho que vai continuar tendo uma certa credibilidade razoável. E o fato que a Boeing, o Brasil fez um péssimo negócio em vender, porque uma empresa que demonstrou uma incompetência uma empresa que está sendo acusada de não saber fazer avião direito. No Boeing Max. E não aprenderam com o erro dos outros, inclusive, porque a Airbus teve problema de gestão ao transferir do sistema de controle manual para o controle computadorizado. Ou seja, o concorrente já fez a trajetória. A curva de aprendizado, eles não aprenderam nem com o erro ali. Então, foi um péssimo negócio. Agora, perder a linha de crédito para aviões de médio porte ou pequenos, onde o Brasil tem qualidade e ainda tem respeito, se vai usar a marca da Boeing já é preocupante, mas assim, eu acho que as nossas linhas de montagem ainda vão continuar com credibilidade durante um bom tempo, né? A priori sim, mas a gente não tem nenhuma dimensão do que a Boeing pretende. A Boeing pretende de fato manter essas linhas de produção no Brasil? Não se sabe. Porque a priori ela pode também resolver transferir para Seattle. Nada impede, teoricamente. Segundo, aí não tem um conhecimento real de como é que é a relação societária desse negócio. Então, por exemplo, está tão intrincado a ponto de que crédito dado à unidade brasileira para a venda de aviões desse tipo podem ser embolados numa eventual situação de dificuldade de crédito da matriz? Eu não tenho a menor ideia disso, porque eu nunca vi esses contratos. Agora, eu acredito que os bancos credores vão querer olhar isso com lupa. Com certeza. E até por um problema de imagem. Quer dizer, tá bom, é Embraer, mas é Boeing. Eu, se fosse diretor da Bombardier, e se fosse diretor da Airbus, estava o dia inteiro dizendo: a Boeing Brasil, aquela que fabrica aqueles aviões EMB, aquela é a Boeing Brasil. Eu estaria metendo na Embraer Boeing Brasil. o carimbo Boeing Brasil. É meu concorrente, eu quero destroçá-lo. Quem é o nosso grande concorrente? Não é a Bombardier canadense, que é controlada pela Airbus? Eu faria isso. E esse problema de imagem pode realmente se solidificar. Não, é impressionante que no pleno século XXI, um governo que tem mais de 20 generais, acho que hoje trabalhando no primeiro e segundo escalão... Mais de 100. Não, generais 20. Coronéis, etc., mais de 100. Ah, sim. Aí o número aumenta muito. E eles estejam fazendo o processo, a cerimônia de adeus de dois grandes projetos exitosos do período militar, que é a Embraer e a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce porque fez muita campanha contra o projeto do Lula, que recomendava a diversificação. Hoje está claro que se não diversificar, a Vale vai ser destruída pela empresa chinesa. Sim. Tá certo? Eles não... a australiana tem acordos comerciais enormes para manter no comércio. Ainda tem a concorrência da Hindu, que é diversificada também. Sim. Da australiana, que é diversificada, porque nós temos uma empresa de venda de ferro que está especialista em destruir as comportas Ela faz más barragens e vende pedra. E vende pedra. Então... Mal processa o Cíntia. Então assim, veja que assim, esse governo está fazendo o rito de passagem, de cerimônia do adeus de projetos exitosos do período militar. É uma ironia do destino monumental, né? Então, assim, eu realmente assim, não vejo, na parte de tecnologia da informação, eu não vejo perspectiva para o Brasil. Quer dizer, se os Estados Unidos está claudicando na 5G, você tem 2 países europeus
que tem produção de tecnologia de 5G, mas não tem escala, né? Porque nós estamos falando de escala, que foi claro. quando você abriu a tua exposição, né? Enfim, digamos que do ponto de vista, voltando para a coisa de emprego, quer dizer, nós precisamos mudar de governo rapidamente. Em síntese, quem sabe o Bolsonaro, que agora já está entrando para o caminho da quebra do decoro, né? Eu estava vendo os posts da extrema-direita agora ontem, eles dizendo que vamos preparar. Não, ele está criando as condições para o impeachment, né? Então, o presidente está criando as condições para o impeachment. Mas é isso, quer dizer, nós precisamos de política de Estado para a indústria. Esse é o caminho a se seguir. Veja, a lógica do ultraliberalismo, do neoliberalismo, eu não quero emprego. Porque quando eu tenho muito desempregado, eu manipulo o valor dos salários. Essa é a lógica básica. Velho Marx, eu preciso de muito exército industrial de reserva. Se eu tenho um poço de gente sem emprego, eu trabalho o medo do empregado. O empregado olha para aquela multidão ali doidinha pelo emprego dele, opa, eu não reivindico nada, eu topo más condições, eu me agarro nisso aqui. Então é um processo estratégico. Esse é um tipo de governo que não tem interesse na geração de emprego. A sua lógica econômica pressupõe o desemprego alto. Então, não há como discutir com um governo do tipo Bolsonaro nenhuma política de emprego. Porque é contra a sua lógica. Ele foi eleito pensando num desenho para o Brasil. Eu quero 13, 14, 15 milhões de desempregados. Porque assim eu disciplino os empregados. E do paliativo para não explodir, fica jogando o bico. Porque a gente pode chamar de Uber, pode chamar de Rappi, mas nós todos sabemos que isso é bico com marca. Porque a relação é de bico. Você não tem garantia de nada, você corre todos os riscos e não sabe o dia seguinte. A expansão dos aplicativos virou um problema cômodo para os atuais governos, seja das prefeituras ao governo federal, porque ele ocupa uma margem enorme de desempregados, Isso. de certa maneira diminui a tensão social. Então veja, é que quanto mais nós prolongamos o alto desemprego, mais nós criamos armadilhas que vai nos dificultar a sair dessa. Com certeza. Não sei se você... É autopropagante. Você compartilha disso, mas assim, quem é que mexe, tá certo? A França ficou discutindo 10 anos para poder tributar redes sociais. Agora a Espanha, tá certo? Mas está lá a extrema-direita crescendo também nos calcanhares do governo espanhol. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouco para nós, que ficasse à vontade, explicar um pouco qual é esse projeto da Federação dos Engenheiros, o Cresce Brasil, que me pareceu uma coisa muito interessante. Se você falasse um pouco disso. Não estou pedindo para você fazer comercial, porque eu tenho curiosidade e acho Não, mas eu também gosto de fazer comercial. Mas fique à vontade para fazer, tá certo? Não, o Cresce Brasil é um projeto que a Federação dos Engenheiros começou em 2006. É o primeiro ano dele. Foi aquele momento em que nós tínhamos vivido o período Palocci no comando da economia, ainda com muita marca do fiscalismo, muita marca daquele tripé macroeconômico. Tinha havido a crise do mensalão, que foi um tormento no governo, e percebeu-se que haveria uma reorientação do governo federal. É um momento em que o governo federal muda aquela lógica muito fiscalista e começa a pensar em algo do tipo do que depois veio a ser chamado do ensaio desenvolvimentista. A federação percebe esse momento e falou, pô, isso é conversa para engenheiro. Este país só vai ficar saudável, só vai poder distribuir renda, só vai poder ter mais igualdade, só vai poder... se ele crescer. A lógica dos engenheiros é essa. É a lógica do Delfim Neto, ou seja, o bolo tem que crescer, não acompanhando a lógica do Delfim Neto para só depois distribuir. O bolo tem que crescer e sendo distribuído concomitantemente. Esse era o raciocínio. Mas o que deslancha? Crescer. O PIB brasileiro, na época a gente defendia, tem que crescer a 6% ao ano. Esse era o desafio. Para crescer 6% ao ano, o que precisa ser feito? Na infraestrutura, o que precisa ser feito na regulamentação,
o que precisa ser feito na formação de recursos humanos, o que precisa ser feito na política tributária e o que precisa ser feito nas políticas de indução, políticas industriais e coisas do tipo. Então, esse desenho gera o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que é o nome completo dele. Conforme a gente lança isso, coincide também com os primeiros estudos do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento. Essa conjunção de fatores nos leva a participar muito ativamente da formulação do PAC. O governo nos chama, troca muitas ideias conosco, então tem uma mãozinha dos engenheiros brasileiros no desenho do PAC. E a partir daí, essa iniciativa é mantida por nós e com momentos de grande felicidade, vendo a coisa andar, e em momentos, na verdade, que a gente tem que fazer uma gigantesca crítica ao que está acontecendo. Te dou, por exemplo, o exemplo do ano de 2015, em que, de repente, você vê um governo do PT assumir toda a política macroeconômica liberal e nos desarma um edifício inteiro de pensamento. Nós fomos pegos completamente de calças curtas ali, e um dos efeitos brutais é exatamente o desemprego de engenheiros. Porque ele nos pegou num duplo contrapé, 2015. Era o efeito da Lava Jato destruindo as empresas de engenharia, que é um crime. Nenhum país do mundo faz aquilo. Você combate corrupção pegando o corrupto, a pessoa física. Cadê os acionistas dessas empresas? Soltos. Cadê os executivos? Acordos de leniência legais, delações premiadas, em casa no máximo com uma tornozeleira eletrônica e com a conta bancária preservada. Onde quebrou? Na empresa. É uma loucura. A pessoa jurídica foi quebrada e com ela desmontado o quadro de empregados. As demissões na área de engenharia pesada, na área de construção naval, na área de máquinas e equipamentos, batem 1 milhão. Nós temos um cálculo de, no mínimo, 50 mil engenheiros ultra especializados demitidos naquele ano. Quer dizer, é uma razia. Então, aí são momentos em que o Cresce Brasil passa de momentos de apoio e afirmação para momentos de crítica séria. E esse processo vem em curso, a gente tem várias publicações, a gente publica pelo menos uma revista anual, realizamos eventos em vários estados do país, já realizamos, imagino que a gente chega a casa de 200 eventos já realizados, pelo menos um grande a todo ano, e é essa batalha. E vocês fazem trabalho junto ao Congresso Nacional também? Sim, nós, por exemplo, fomos cofundadores da Frente Parlamentar da Engenharia. Existe uma frente parlamentar em defesa da engenharia, com vários outros setores, e a gente mantém relação constante, tanto do ponto de vista de legislação profissional, de regulamentação, de direitos e tal, mas de legislações que afetem a produção, com certeza. Sobre o impacto da Lava Jato nas empreiteiras, nas empresas de engenharia, há um trabalho realizado, não sei se você conhece, mas eu gosto sempre de citar, liderado pelo advogado Valfrido Ward, não sei se você conhece. Sim, conheço. Um projeto de lei para permitir preservação das empresas e que foi desconhecido tanto no período petista, nos últimos anos do período petista, por Temer e deu no que deu, gerou essa... É criminoso o que foi feito. Aquilo é uma proposta muito sólida, feita por vários juristas especializados, né? O Valfrido fez, e depois ele ainda publicou um livro sobre corrupção, não sei se também muito bom, que eu recomendo. E veja, tem um nó até hoje. Por exemplo, o PT tem o plano emergencial de emprego e renda, que foi lançado agora. Um dos itens é, evidente, a retomada das obras paradas. Se você quiser hoje executar isso, você não consegue. Porque várias dessas obras estão em imbróglios jurídicos. A empresa que tinha ganho a licitação, ou quebrou, ou não tem mais condição de fazer, ou tem problemas de crédito e tal. Outras empresas não podem entrar. Aí você tem Tribunal de Contas, você tem CGU, você tem AGU. Tem que se montar uma câmara de compensação dessas brigas todas, até para viabilizar o óbvio. Ou seja, a visão punitivista sobre as empresas não só as quebrou, como tem sequelas que se perpetuam. Hoje, se você tiver dinheiro e a ordem, olha, vamos retomar a obra da Estrada X, a priori você não consegue retomar a obra.
Porque você retoma com quem? Os direitos estão embolados e há uma enorme má vontade de cada um dos órgãos da administração pública que querem para si o troféu. Bom, você deve ter acompanhado, a negociação de acordo de leniência não anda. Porque a CGU quer de um jeito, a AGU quer de um segundo, o Ministério Público quer de um terceiro. E todos, na verdade, querendo uma coisa, protagonismo e holofote. E o problema objetivo, essas empresas precisam voltar a viver, precisam voltar a contratar gente. A grande dificuldade que nós estamos vivendo hoje é que a justificativa, a gente viu na imprensa isso, a justificativa para a nomeação do Aras como procurador-geral era para destravar essas coisas. Mas assim, o que esse governo não conhece é a capacidade de negociação. Se você não houver negociação, e não é negociação com a oposição necessariamente, negociação com os atores estatais, com as instituições, com o setor privado, produtivo. Mas ele é incapaz de formular, de pensar qualquer coisa que exija diálogo. Então, por isso que eu acho que é um dos motivos que nós estamos na crise que nós estamos. Não é à toa, né? Estamos assistindo isso. Então, isso é matéria. Mas eu achei, olha, eu acho que a Federação Nacional dos Engenheiros está de parabéns com essa iniciativa. Acho que isso é uma coisa... E que mantenham com todas as dificuldades que a gente sabe que o movimento sindical está vivendo. Está difícil de manter. Tá certo que os engenheiros não estão preservados, estão duplamente atingidos, porque pelo desemprego enorme e com a perda da receita sindical. E a perda da contribuição sindical. Eu acho que não, te dou um número. O Sindicato de São Paulo, que é o mais forte do sindicato de engenheiros do país, teve uma perda de 87% de sua receita. Isso é uma loucura para você remontar a operação toda. 87%? 87% de perda de receita. Somando as duas coisas, desemprego e... Tudo, claro. O número de engenheiros que não conseguem contribuir, como voluntariamente, e a perda da contribuição sindical compulsória. A pancada foi essa. Agora, qualquer pessoa que nos assiste sabe exatamente o que acontece se o seu orçamento doméstico for reduzido a 13% do que era. Com certeza. Arthur, você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes ou aqueles que nos veem também no YouTube? Muito obrigado pela paciência por me ouvir. Olha, eu que agradeço a sua participação. Foi ótimo, acho que você trouxe aqui, fez comentários que com certeza nós vamos repercutir, inclusive nas próximas entrevistas. Você deixa aqui muito material para reflexão. Eu agradeço as pessoas que nos acompanharam até agora. Chamo a atenção que os nossos podcasts das entrevistas anteriores estão disponíveis na plataforma do Justificando ou na nossa conta do YouTube. Entrem lá, curtam, se cadastrem para inclusive serem avisados previamente das nossas novas entrevistas. Muito obrigado, até o próximo evento.